Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo Invest, o nosso Pode Investir. E hoje a gente trouxe duas personalidades da equipe aqui para a gente falar um pouco sobre análise fundamentalista. Mais uma vez, sou o Thomas e aqui eu espero conhecer um pouco mais dos setores para investir para dividendos. Boa, eu sou o Rafael e eu espero falar um pouquinho mais sobre renda variável e descobrir alguns segredinhos aí do mercado financeiro. Sou o Pedro, sou especialista em renda variável também. Vou falar um pouco aí sobre diversificação, longo prazo, investidores na bolsa aí nos últimos anos de maneira geral. Beleza, eu sou o Guilherme Paiva, eu sou analista CNPI. Estou aqui hoje para poder contribuir um pouco com o pessoal aí, falando um pouco sobre alguns setores, principais características e do que a gente pode ficar de olho para os próximos anos. Boa, vamos lá, pessoal. Acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber e tá preocupado, tá se perguntando taxa Selic tá lá em cima e aí o investidor mais leigo basicamente fala, não, agora é a minha hora de... Começa a entender um pouco mais, fala, agora é minha hora de pegar pré-fixado na máxima, travar todo o meu investimento para ter bons rendimentos ali e sem correr grandes riscos, né? Mas existe uma oportunidade maior na bolsa, por outro lado também, que as pessoas não estão vendo, ou enfim, não enxergam. Como que isso se dá, Pedro? Realmente tem essa oportunidade? Não tem? Como que funciona isso? Com certeza, sim. A gente tem visto aí nas últimas reuniões do Copom já uma manutenção da taxa Selic, né? Então, naturalmente, quando a gente vê aí as taxas de juros parando de subir, né? O processo para elas começarem a cair ainda vai levar um certo tempo, mas já começa a atrair mais aí o investidor para a renda variável. Então, naturalmente, quando a gente vê juros e inflação caindo, as taxas dos produtos de renda fixa começam a piorar, o que faz com que o investidor comece a migrar cada vez mais aí para essa parte de renda variável. Legal, tem um outro ponto também de renda variável em relação à renda fixa, que é a questão do endividamento das empresas. Como que funciona isso, galera? Bom, vamos lá. Como é que funciona quando eu me endivido, né? Que nem ir num empréstimo e pegar um empréstimo no banco. Se a taxa de juros está muito alta, o banco vai me cobrar muito. E eu não posso ser diferente de uma empresa também. Então, para as empresas hoje, para elas irem lá no banco e buscarem recursos financeiros, elas vão ter uma grande taxação, até mesmo das novas dívidas e das dívidas antigas. Então, no balanço patrimonial da empresa, quando você faz toda a parte ali de escopo de enxergar os números, quanto mais alta a taxa Selic, geralmente mais a dívida cresce. Não necessariamente uma dívida real, mas ela também é inflacionada ali pelos esses valores. Ou seja, a empresa ela começa a ficar machucada também, sendo uma coisa, às vezes, passageira. Então, quando a gente começa a ver também a queda de uma taxa Selic, que o Copom já indicou para a gente daqui 6, 12 meses, ele deve baixar essa taxa, a gente consegue ver também que esse escopo de endividamento da empresa, ela começa a dar uma enxugada. E aí os balanços financeiros ficam cada vez mais atrativos. Por isso que a gente sempre brinca, né? Subiu a Selic, o que acontece? Incha-se os gastos da empresa, incha-se as dívidas, a gente enxerga isso no balanço, as empresas são machucadas no preço delas, todo mundo faz a venda porque atinge o preço teto, e aí vem aquela queda da Ibovespa. E quando a Selic começa a cair, com todos esses números, favorecendo as empresas, a bolsa começa a ter uma retomada. Eu acho que é muito legal ver assim, também o que o Pedro falou com o do Thomas, que as duas coisas elas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que com a taxa Selic alta, que nem o Thomas acabou de falar, as empresas têm um endividamento maior e isso prejudica os resultados dela, né? As pessoas fazem, seja um valuation ou começam a olhar os resultados da empresa, acham que ela não está tão atrativa assim, porque ela tem uma dívida muito grande. E também tem um movimento de renda fixa tá mais atrativo. Então, são dois movimentos que favorecem para uma saída da renda variável, né? Principalmente quando a gente está num momento de alta. Quando a gente começa a ver uma estabilização e uma perspectiva de queda dessa Selic, começa a ficar mais atrativo também. Principalmente, a Selic está mais estável, então tu consegue prever o quanto que a empresa vai estar podendo ter de dívida para os próximos anos. E facilita também tu fazer um cálculo do quanto que seria o preço justo dessa empresa, tu poder estar entrando nela, e também com a Selic caindo, a renda fixa deixa de ser tão atrativa e a renda variável se faz melhor para tu poder querer ter um ganho mais expressivo, todas essas coisas assim, né? Legal, então no final das contas a taxa Selic acaba cobrando caro das empresas, isso acaba diminuindo um pouco a margem da empresa até, porque acaba tendo que pagar mais
mais custos, e aí automaticamente o valuation da empresa acaba sendo reduzido nesses momentos de juros altos, né? E é óbvio que isso daí é precificado sempre antes de qualquer coisa acontecer. A gente tá vendo o mercado agora falando que a taxa Selic vai se manter um pouco estável, depois vai começar a cair. E aí o que acontece? Será que espera começar a cair para essa alta da bolsa vir ou isso já acontece antes? Como que funciona? Depende do seu apetite ao risco. O que acontece? Se a gente está enxergando que a Selic ela tem uma previsão de se manter estável depois cair, obviamente eu já posso começar a abrir uma exposição na minha carteira para ir para renda variável. Só que a gente ainda está falando sobre previsão, não é uma realidade. Ou seja, eu estou me antecedendo numa possível movimentação de mercado para tentar buscar um ganho expressivo dentro de renda variável. Então, isso pode dar certo e isso pode não dar certo. Claro que vai do apetite ao risco. Então, para os mais conservadores, mantenha-se mais próximo da taxa Selic e faça movimentações menos agressivas. E, com certeza, você vai ter menos volatilidade em carteira e você vai conseguir ter maior estabilidade de portfólio. Agora, se você é uma pessoa um pouco mais agressiva, já está ali focada muito no longo prazo, uma pequena eventual perda a curto prazo, porque a gente não sabe quando é que o Copom vai sinalizar e vai de fato efetivar essa queda da Selic, você pode se posicionar em renda variável, mas não quer dizer que hoje é o melhor dia para você comprar. Talvez amanhã esteja um pouco mais machucado o mercado. Depois, daqui 3 meses, que ainda a gente não teve nenhuma sinalização oficial do Copom, o mercado vai ainda precificar um pouco para baixo. Mas você vai podendo manter ou aumentar sua posição de tempo em tempo. E aí, claro, vai toda a parte de estratégia de portfólio de você fazer um bom rebalanceamento de acordo com o seu perfil. Eu acho que, tipo, independente do momento, uma coisa que a pessoa tem que ter é aquela cabeça de longo prazo, que nem o Thomas estava falando, sabe? Então, seja se tu for começar a comprar hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, não interessa muito quando, sabe? Desde que tu compre visando o longo prazo, vai chegar um momento em que essa taxa de juros vai cair e aí tu vai começar a ter, tipo, resultados bons, que era o que tu E falar busca, de empresas boas também, né? Porque, quero comprar agora qual é a nova Magalu? Isso não existe, né? Pedrão, dá um call aí. Não, brincadeira. Mas, falando assim, de Selic, por exemplo, o que impacta? Varejo. Impacta muito varejo. Inflação e Selic impactam diretamente um setor de uma maneira muito mais agressiva do que, por exemplo, energias elétricas. Energias elétricas elas são corrigidas por essa inflação e todo mundo tem que comprar energia elétrica, porque todo mundo precisa de TV, celular, carregar luz para trabalhar. Agora, varejo, por exemplo, se você tem uma inflação muito alta, uma taxa Selic muito alta, as pessoas tendem a consumir menos. Então esse setor ele começa a brigar por preço, ou seja, todas as empresas, Magalu, Lojas Renner, todas, lojas americanas, enfim, todo mundo que cuida do varejo começa a espremer a margem de lucro para ter quantidade e saída de mercadoria. Então essas empresas elas ficam ultra machucadas. Mas com uma aceleração econômica, baixando taxa Selic, provavelmente essas são as empresas, esse é o setor que vai dar mais o pullback, que a gente chama, né, a rentabilidade regressiva, positiva, né, para buscar os novos cenários aí macroeconômicos. Não sei se eu tô falando alguma coisa aí que você não tá vendo no dia a dia, Concordo Pedrão. plenamente. Assim, acho que juntando um pouco aí de tudo que vocês falaram, um dos grandes pontos é justamente você ter sempre uma reserva de oportunidade aí, sempre estar com um pedaço do seu dinheiro em liquidez, não 100% alocado. Por quê? O mercado tá sempre dando oportunidade pra gente. A gente está no Brasil, então, vai ter muita instabilidade política, fiscal, econômica. Então, é natural que o nosso mercado seja bastante volátil. Então, por isso que é importante sempre ter uma reserva ali para poder estar fazendo as compras quando vier esse momento de oportunidade. Eu acho que vocês já responderam, mas, enfim, só para a gente deixar claro aqui, eu acho que só para ter certeza que ficou claro para todo mundo. Agora é um momento bom ou não para investir? Sempre é um momento bom. Eu acho que é um tabu falar que não tem momento, que tem momento ruim ou tem aquele momento mais ideal. Cara, o que move um investidor na sua jornada de investimento até a sua independência financeira é a disciplina de aportar e investir todos os meses. Claro que tem meses que, quando você fala de rebalanceamento, esse mês a bolsa caiu. Talvez seja o momento de você aportar um pouquinho mais na bolsa, seguindo a sua estratégia, para que você consiga fazer a equalização do seu portfólio. Então não existe tempo ruim ou tempo bom para investir. Se você esperar o tempo perfeito, você vai ficar chupando o dedo e vai ver todo mundo investindo e você vai estar lá, em busca do tempo perfeito. Isso não vai acontecer, isso é uma falácia. Sim. Eu acho que, trazendo também uma parte, sim, mais técnica, alguns números também que eu acho legal. Tem o indicador PL, que é o preço-lucro, basicamente mede ali
o preço de um ativo em relação ao lucro que aquela empresa está dando e tal. Tem o histórico do PL da Bolsa, do Ibovespa, né? Hoje, esse PL do Ibovespa está mais ou menos 7 alguma coisinha e tal. Sendo que a média histórica é em torno de 11, dos últimos 15 anos. Ou seja, aqui a gente vê que tem um certo upside onde a bolsa hoje ela tá mais barata, sabe? Então, respondendo essa pergunta que o Rafa fez, com certeza é sim um bom momento para começar a investir. Se a gente olhar o histórico, onde tem uma média de 15 e a gente está em 7, tu teria quase que o dobro para subir. Só, claro, não é qualquer ação, que nem o Thomas falou, são empresas boas, de setores perenes, que se mantêm ao longo do tempo, mas a gente consegue sim enxergar um bom momento, uma boa oportunidade para os investidores começarem a entrar agora, sabe? Sim. E para lembrar que upside não quer dizer zero volatilidade, né? Não quer dizer que a gente tem uma chance muito grande de realmente trazer rentabilidade para o portfólio, mas provavelmente quem vai buscar a posição aqui, agora nesse momento, vai enxergar uma grande volatilidade de carteira. Então, Com certeza. tem que ter estômago para isso também. Perfeito. Só pra galera que não entende o que é PL, basicamente é o preço que você paga e o quanto tempo que esse dinheiro demora para voltar através da própria empresa, certo? Basicamente o preço, o PL é assim, quantos reais eu estou pagando pelo lucro da empresa, né? O lucro anual, por isso que a gente fala em anos. Então, eu paguei R$3 por um lucro de R$1. Quer dizer que eu demoro 3 anos, que é essa divisão, para que o lucro Dividendo da empresa... mesmo. Não é dividendo, é lucro da empresa. Não é dividendo, não é no meu bolso. Mesmo que a empresa não pague esse dividendo, ela está crescendo, então automaticamente você vai ganhar isso através do valuation da empresa. Exatamente. Então, quanto você está pagando pelo lucro anual da empresa. Perfeito. E aí, quanto mais barato a empresa é e maior o lucro dela, menor é esse número, né? E uma outra questão, que é um dos indicadores que mais a galera gosta, mas muita gente analisa errado, que é a questão do PL, porque tem PLs esticadíssimos e PLs que são perto ali de 4, 5, hoje, né, principalmente. E aí, basicamente, a galera só vê o PL, não, o PL tá baixo, vou comprar. E não é bem assim, né? Assim, são duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. O lucro, ele sai trimestralmente, ou seja, nos relatórios TRI. Então, ele não oscila todo dia. Agora, o preço oscila todo dia. Então, é um indicador que ele tem uma certa volatilidade sem ter um menor contraponto. E o lucro da empresa depende muito da fase da empresa, que muitas pessoas não veem. Por exemplo, você pega uma empresa que está em expansão, ela com certeza não está tendo lucro líquido para reinvestir na sua própria operação. Em contraparte, empresas mais consolidadas geralmente têm um PL um pouco mais aceitável no mercado. Por quê? Porque elas não precisam ganhar agressivamente o market share, elas não precisam aumentar a sua posição financeira no mercado. Então, elas já estão consolidadas, são consideradas empresas mais maduras, que elas conseguem ali ter um lucro mais estável. Então, o PL, às vezes, ele fala, assim, 3 anos vou ver a minha ação aqui dar um retorno de 100%, ou você pega a Magalu, né? Por muito tempo ficou ali um PL de 300, 400, 500. Você fala, 500 anos para recuperar meu investimento? Não, mas a empresa também valorizou, né? Ela cresceu, não foi o lucro. Ela teve um crescimento. Então, o PL, ele tem esse detalhe. O detalhe que a galera não entende, que não necessariamente porque a empresa não está dando lucro, que ela não está dando lucro. Na verdade, é uma opção dela não dar lucro. Exato. Porque se ela der lucro, ela não vai crescer. Ela não vai pegar o dinheiro que está sobrando para reinvestir nela e ela crescer. E o PL, erroneamente, a galera analisa de uma forma muitas vezes errada, porque grande parte das empresas estão querendo crescer e tomar market share e não se manter só estável. Se você vai olhar para um Itaú, por exemplo, da Visa, tudo bem, acho que o PL faz mais sentido, né? Ou não? Com certeza. É que aí você não vai ter o PL para a classe bancária, ela é complicado, né? Os indicadores fundamentalistas, porque foge um pouco da regra, porque na parte bancária você não tem um produto que você vende. Você ganha dinheiro vendendo dinheiro, né? É meio louco, que são os juros e tudo mais. Então você tem outros indicadores melhores para bancos, índices de Basileia, você vai ver algumas outras coisas que não são muito comuns em empresas. Para o setor bancário. Qual o setor que faz sentido a gente olhar PL? Talvez energia elétrica, saneamento? Esses setores assim de serviços básicos, né, que seriam saneamento, energia elétrica, é um bom setor assim que faz sentido tu olhar, né? Até complementando com o que o Thomas falou, porque tipo,
Da mesma forma que existem existem dois principais tipos de empresa, né? Que são as empresas de crescimento e as empresas de dividendo. Essas empresas de crescimento vão ter um PL um pouco mais esticado, mas também depende muito do setor, sabe? Então, o setor bancário, que nem o Rafa falou, ele é um setor que não tem muito para onde as empresas crescerem, sabe? Já está muito concentrado, tem ali alguns bancos que já dominam o mercado e tal. Mas tem outros setores, por exemplo, empresas de tecnologia, que o PL talvez não faça tanto sentido tu olhar para o PL dessas empresas, porque são empresas que estão crescendo muito, estão com uma postura mais agressiva, que elas estão querendo, de fato, roubar o market share de outras empresas. Então, elas Queimando acabam... caixa, né? Então elas acabam queimando muito para estar investindo nesse crescimento delas, sabe? O PL ele acaba sendo uma métrica boa para aqueles setores onde está mais estáveis, assim, onde tem empresas mais consolidadas. Então, energia elétrica poderia ser um bom segmento, sim. Sabe? Acho que nessa linha também é sempre legal a gente fazer uma comparação horizontal das empresas, quando a gente vai comparar, né? Então não pode se comparar abacaxi com pera, por exemplo. Qual é o melhor fruto? Não tem. Quando a gente compara PL, que sejam duas empresas do mesmo setor. Então, se a gente pegar setores da energia elétrica, legal, acho que PL vale a pena a gente comparar se a gente colocar todas as empresas pareadas uma do lado da outra. Porque aí você sabe como aquele setor está se comportando, como todas as empresas estão se comportando, então você sabe mais ou menos a média de PLs daquele setor. Agora, se você comparar um setor, o PL de Taesa contra VEG, por exemplo, não faz sentido nenhum você comparar essas. Até porque cada setor tem as suas peculiaridades. Exato. Né? Tipo, Taesa é energia elétrica, então eles trabalham normalmente por contratos. Então, tu assina lá um contrato. 30 anos de muito receita. Tempo, já sabe Fácil. quanto tu vai ganhar. Aí tu pega, por exemplo, varejo, que nem o Thomas falou antes, que é muito afetado por uma taxa de juros que tu não sabe como é que vai estar daqui 2 anos. Fica muito difícil para a empresa poder prever como é que vai estar o lucro dela, para ela poder se organizar, sabe? Então, de fato, essa comparação pelo setor também faz muito sentido, sabe? Boa. E quais são as estratégias que a gente tem para utilizar na renda variável? Assim, existem vários tipos de operação estruturadas, a gente pode usar tanto para se defender quanto para atacar mais, para se alavancar e assim por diante. Quais são... Tem alguma operação que a gente consiga utilizar para se proteger de queda, por exemplo? Sei lá, alguma coisa assim? Com certeza, dá para brincar bastante aí com essa parte de operação estruturada. Como você falou, dá para tanto se alavancar, né, para o cara um pouco mais arrojado, como se proteger ali para o cara mais conservador. Então, 2 operações aí que eu gosto bastante de trabalhar com essa parte de alavancagem. A primeira delas é a aceleradora, é uma operação ali onde basicamente você tem o ganho dobrado no período onde a operação estiver válida ali, né? Então, sempre quando a gente fala de derivativos, a gente está falando de operações que têm vencimento. Então, vamos supor ali, nesse período de 2 meses o papel subiu 10%, nessa aceleradora você tem a possibilidade de estar ganhando 20%. Claro que sempre tem ali limitadores, né? Então, caso a gente coloque um limitador na alta de 15%, a gente consegue ganhar dobrado, né? Então ganha 30%, mas se o papel subir 20%, a gente já travou ali nesses 30%. Então, tem tudo uma questão de parâmetro, vencimento, volatilidade do papel, tudo isso sempre é levado em consideração. Esse tipo de operação, ele serve para quando a pessoa já está bem machucada. Porque assim, eu imagino que deva ser proporcional para baixo também, né? Ou não? Não. Nessa operação em específico, na queda, não acontece nada. Assim, você só simplesmente vai estar mantendo o papel em carteira. A gente só acompanha a alta dobrado em caso do papel performar positivo ali no período que a operação estiver válida. Uma operação bastante conhecida é a call spread também, conhecida como trava de alta também. Basicamente ali uma compra de uma opção, uma call, né? Só que a grande diferença é que nessa operação a gente também vende uma call. Então a gente tem um custo mais baixo para estar entrando nessa operação e tentar ter os ganhos alavancados ali. Então, normalmente, quando você vê aquelas operações dando 100, 200, 300%, a gente muito provavelmente está falando de operações aí com opções. Uma call spread ou uma call seca, enfim. As operações estruturadas, famosas. As famosas. Só para lembrar aí, quem opções, não conhece muito de mercado, os derivativos são o avançado do avançado dentro do mercado financeiro. Então,
falando aí de uma maneira simples, né? Renda fixa que a gente falou, juros, inflação e tudo mais, é o mais conservador. Aí a gente vai para fundos imobiliários, acho que um pouquinho a gente começa a permear para renda variável. Aí a gente evolui para ações de baixa volatilidade, alta volatilidade, e aí a gente vai falar sobre opções que são essas estratégias, tanto de se alavancar ou também se defender. Acho que também a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. É muito bem pontuado, assim. Acho que, não dá nem para começar a pensar em derivativos se você já não tiver a sua posição ali, tanto em fundos imobiliários quanto em ações. Enfim, é importante que você tenha ali a sua carteira de longo prazo para começar a brincar com essas operações que têm prazo de validade. Exato, e também é tudo nas suas devidas proporções, né? A galera esquece que esse tipo de operação geralmente é feita com uma parcela muito pequena da carteira ali. É mais para ter um ganho em uma ação específica ou se proteger em uma outra operação e assim por diante. Então não é para você botar... Teve um Todo o dinheiro. um investidor que eu vi, ele foi comprar ação de Petrobras. Acho que foi você que me falou, né? Não sei se era de Petrobras, não lembro do que era. E ele comprou uma opção. Galera, só para explicar aqui. O que é uma opção? A opção basicamente você tem um papel, vamos supor, Petrobras está custando R$30. Você compra um papel a 50 centavos. Essa é a opção. Vai comprar uma opção de Petrobras a 50 centavos. Aí vamos supor que a Petrobras sobe para R$31. O que vai acontecer com esse papel que você pagou 50 centavos? Agora ele vai custar R$1,50. Ou seja, você ganhou 150% em cima desse papel. Na verdade, você vai ganhar 100%, porque os 50 você pagou, que seriam os 50 centavos. Mas enfim, é um negócio que é ultra alavancado. Basicamente, quando a ação sobe um pouquinho, você ganha muito. Quando a ação cai um pouquinho, você perde muito. ou tudo. Né? E aí, voltando na história, né? Só abrir o parênteses pra galera entender. E aí o cara foi comprar, acho que a ação da Petrobras, e ele comprou opção com toda a grana dele. Comprou, acho que Nossa senhora. 100 mil, 200 mil reais de opção de Petrobras. Aí machuca. Aí saiu a notícia que a Petrobras ia pagar dividendo, sei lá o que era, mas o bagulho explodiu. Ele ganhou tipo 400 mil reais, mas poderia ter sido o oposto. Ele não sabia, ele se deu bem. Ele falou, o que aconteceu aqui que minha conta duplicou? Mas basicamente tomem cuidado, pessoal, com esse tipo de operação. E sempre conversem como profissional para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Porque realmente, no caso desse cliente, ele poderia ter perdido tudo e ele não ia ter para quem reclamar. Então, só uma história engraçada aí, mas que o cara se deu bem, graças a Deus. Uma história com final feliz, né? História com final feliz, Às mas vezes já conheço várias tristes, hein? Triste é o que mais tem no mercado, aliás. Vou comprar aqui uma opçãozinha só pra dar aquela alavancada e... Puf. Toma. Ô Pedro, Toma. me tira uma dúvida. Você me falou de uma operação aí pra você alavancar em um período determinado ali, alguma ação ou algum ETF, eu imagino que também dê pra fazer. Mas também tem algum tipo de operação que para as pessoas que estão preocupadas com o mercado, que acham que vão cair no curto prazo, enfim, alguma forma de se proteger do mercado também? Vou falar de duas operações também que eu gosto bastante aí, mas com essa pegada defensiva. A primeira delas é a Smart Hedge, também vai ter muita gente aí que conhece como Collar. É uma operação onde você basicamente ali durante esse determinado período que ela estiver válida, você fica 100% protegido contra a queda, só que o seu ganho é limitado em caso de alta. Então, vamos supor, durante ali 6 meses você tem a possibilidade de acompanhar a alta do papel até 20%. Então, se o papel subir 30%, você não vai ganhar os 30%. Você fica travado em 20%. Exatamente. Só que se o papel cair, você está protegido na queda. Então, Totalmente protegido? vai depender ali da estrutura da operação. Tem algumas que te protegem 100%, tem algumas que te protegem a partir de 5% de queda, enfim. Aí depende muito ali da estruturação, do período, do papel, liquidez do papel, enfim. Vários fatores aí acabam entrando para estruturar esse tipo de operação. Mas, de maneira geral, dá sim para trabalhar com 100% de proteção nesse tipo de operação. Perfeito. Só para deixar claro, pessoal, como que funciona esse tipo de operação? O que é uma operação? Basicamente é um conjunto de investimentos que você junta uma put, um call, que são opções, basicamente. E aí, com esse conjunto, é um bando de conta que vocês fazem para saber exatamente como que vai se comportar se você comprar uma put e vender uma call, por exemplo, o que acontece nesse cenário, né? Exatamente. Certo? E aí é legal usar esse tipo de estrutura porque você acaba não precisando gastar dinheiro para proteger a sua posição. Então é exatamente o que você falou. Você compra uma put e vende uma call.
tá financiado ali a compra da put pela venda da call e você montou uma estrutura Não gasta para dinheiro e já... proteger a sua posição. Perfeito. Legal, legal. Você falou que ia falar duas, né? Você falou Sim, uma. então, a outra operação que é bem legal aí, um pouco mais curtinha, mas também com essa pegada mais defensiva. A outra foi a SOC, né? Não, foi a Não. Smart Hedge, agora eu vou Smart falar Hedge. da SOC. Ah, boa. Stock or Coupon também é uma operação ali mais curtinha, então você tem uma barreira de proteção, então vamos supor ali 20% e um cupom pré-determinado. Então você já sabe o quanto você vai ganhar no final da operação se o papel não cair esses 20%. Então, pô, caiu 15% nesse período, você garantiu ali seu cupom de, 4, 5%, vamos supor. Se ela cair mais do que esses 20%, que é a nossa barreira de proteção, desarma a estrutura e você mantém a posição ali em carteira. Então, pô, diferente daquilo que a gente estava falando de alavancagem, que quando a operação dá errado, você perde tudo, nessa operação, se der errado, você mantém a posição ali em carteira, pelo menos vai estar desvalorizada, mas você tem uma posição ali para longo prazo que você pode manter. Esse tipo de operação ele serve mais para quando você está machucado no mercado, você já está posicionado, você não quer sair da posição e você acha que não vai cair mais. E aí você faz essa operação? Como que é? Você enxerga ali uma lateralidade. Então, pô, você não acha que o papel vai cair muito, mas você também não acha que ele vai subir muito. Então, dá um exemplo aí com o Bradesco, que de um bom tempo para cá tá andando bem de lado. Então, você puxa Bradesco de um ano para cá, pouquíssimos momentos o papel caiu para baixo dos 18 ou subiu para cima dos 20. Então, pô, já daria para pensar numa operação com esses parâmetros ali, olhando para esse patamar de preços. Ah, legal, entendi. Bom, muito bom. Acho que vale a pena falar de proteção, da compra de proteção de Bovespa também. Hoje o brasileiro está super acostumado a comprar seguro. Uhum. Eu comprei um carro, a primeira coisa que você faz, compra um seguro de carro, paga lá a sua mensalidade. Eu comprei um celular novo, um Apple, não sei o quê. O que você faz? Compra um seguro do celular também. Eu vou fazer qualquer coisa, vou fazer uma viagem, compra um seguro viagem. E aí quando você tem no seu patrimônio, que seguro você tem no seu patrimônio? Zero. Você deixa o negócio fritar lá e se tiver uma crise de novo, governo agora entrando, como é que você pode proteger? Pedrão, quer explicar um pouco como é que funciona uma put, por exemplo? Pô, uma put nada mais é do que um contrato ali de uma opção de venda. Então você tem o direito de vender um determinado ativo por um preço já pré-determinado. Então ali em caso de queda do mercado, você tem um contrato garantindo que você pode vender ele naquele preço lá em cima que você pegou lá atrás. Para quem não entendeu, é como se fosse um seguro de carro. Ou seja, todo mês você paga um valor ali, e aí se você enfia o seu carro num poste que o carro não vale absolutamente nada, você tem um contrato que a seguradora vai pagar a tabela FIP para você. A mesma coisa que a bolsa de valores. Então você pode fazer um seguro de carteira, onde você paga mensalmente para montar essa estrutura, mas quando a Bovespa não vale mais nada, né, a bolsa de valores não vale mais nada, você tem um contrato com que eles vão pagar aquele valor de patrimônio que você tinha investido. Então, também quem vê um viés negativo de mercado, cara, pense um pouco no seu patrimônio que você também está comprando. Não é só o carro que tem a possibilidade de roubar, tem a possibilidade de ser assaltado ou de bater ali e pagar, né, a taxa e tudo mais, mas no seu patrimônio que você também lutou pra caramba pra conquistar, façam uma proteção de patrimônio de tempo em tempo, porque é muito importante isso para a sua longevidade como investidor, né? Ou também existem outras formas de fazer isso, né? Não necessariamente através de uma put ou de operação estruturada, etc., que também é o cenário de investir no exterior, Perfeito. investir em dólar e assim por diante. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Como que o investidor ele pode se proteger de uma eventual queda do Ibovespa, por exemplo? A pessoa sem pode... sem contar a put, né? Pode falar de short aqui? Não, acho que assim, é importante, quando a gente fala de diversificação, é importante a gente também diversificar a moeda dentro da carteira. Então a gente fala assim, quero diversificar Brasil. Aí você compra ações do saneamento básico, energia elétrica, varejo, e você diversificou sua renda fixa, a sua renda variável. Aí você diversifica a renda fixa também. Compra juros, compra inflação, compra pré-fixado, aí você também tem um portfólio bem diversificado. Mas todas estão amarradas no risco Brasil. E aí o que você tem que fazer? Abrir uma nova porteirinha da sua carteira para investir lá em ouro, que é muito bom para você fazer uma proteção de carteira, investir em ações norte-americanas ou em outras bolsas financeiras. Você tem também a possibilidade de comprar moeda, então investe um pouco
no papel moeda dólar, que é a moeda mais forte do mundo. Criptoativos hoje estão sendo amassados bastante aí no mercado. Mas também é uma maneira de você diversificar. Não, o Rafa tá tranquilo, menos 90% na carteira. Não. É um pouco menos, menos 50 só. Mas a ideia é que você consiga diversificar. E hoje você tem acessibilidade para fazer isso na palma da sua mão, né? Você tem vários aplicativos que você tem segurança de investir para você ter uma facilidade de portabilizar seu patrimônio e dolarizar ele ou fazer através de euros, enfim, outras moedas fortes. Para vocês terem uma ideia, o Piauí em relação ao Brasil é que nem o Brasil em relação ao mundo. Então é como se você estivesse aqui no Brasil só investindo no Piauí. É assim que acontece em relação ao Brasil e em relação ao mundo. Exatamente. Então o tamanho do Brasil em relação ao mundo, tá? Tem empresas norte-americanas que o faturamento é o PIB brasileiro, né? Então você pensa assim, uma empresa norte-americana fatura o que o Brasil gera de produção no ano. Cara, olha que loucura, né? Quando a gente vai falar sobre outras empresas, microempresas brasileiras, a oportunidade que a gente tem, mas também o risco que a gente está colocando. Boa. Só para finalizar que a gente já tá batendo o nosso tempo aqui, queria conversar um pouco mais sobre os setores. Porque tem a galera que é mais conservadora, só que quer começar um pezinho em renda variável, quer começar a ter sentir um pouquinho do risco. Quando eu comecei, eu não sabia nem se era bom, se era ruim, ganhar 5%, se era muito, se era pouco. Não tinha noção nenhuma. E a galera tem muito medo de entrar na renda variável e geralmente entra ali pelos fundos imobiliários e depois começa a colocar um pezinho ou outro pezinho dentro de ações. Quais são os setores de renda variável que são um pouco mais perenes ali, que você não vai ter tanto susto quanto o Magazine Luiza que sobe 3.000% e depois cai 98%? Eu acho que nem a gente tinha falado antes até, um dos setores mais estáveis que tem é de energia elétrica, principalmente porque é um setor que ele trabalha muito com essa questão de concessões, né? O ideal é procurar assim, alguns setores que tenham grandes empresas e já consolidadas nos setores, né? Então, energia elétrica acho que é o melhor exemplo que a gente tem, vale, porque além de tudo ela tem uma baixa volatilidade e também paga muitos dividendos. Outros setores também... Antes de você continuar os setores, me explica o porquê que energia elétrica é estável. Ela é estável porque assim, as empresas elas trabalham com contratos. Então, de acordo com a capacidade que aquela empresa tem, seja de gerar energia, ou de transmitir energia, ou de distribuir energia, o quanto que ela vai estar tendo de receita. Então, esse valor é fixado por contrato, normalmente de 30, 40 anos, são contratos muito longos. Então, essa empresa ela tem uma previsibilidade do quanto que ela vai estar gerando de receita. Com o quanto ela vai estar gerando de receita, ela consegue organizar muito bem os custos dela, as dívidas que ela vai ter, e isso dá uma maior previsibilidade por quanto que ela vai ter de lucro. Que é justamente isso que o investidor busca no final do dia, sabe? É o quanto que essa empresa vai gerar de lucro, seja para reinvestir no negócio ou para pagar de dividendos. As empresas que tu não tem muito essa previsibilidade, então, por exemplo, um varejo, que nem a gente tinha falado antes, que sofre muito com taxa Selic, que sofre muito com o padrão de consumo das pessoas, tu acaba não sabendo quanto que essa empresa vai dar de lucro e isso faz com que tu tenha um certo receio em investir nessas empresas. Então, essas empresas de energia elétrica ou outros setores que trabalham com concessões, que tu tem uma maior previsibilidade de receita, consequentemente, tu tem uma maior previsibilidade de lucro, e aí tu consegue saber como que essa empresa pode performar nos próximos anos, que faz com que as ações dela também não tenham muita volatilidade, não oscilem tanto, porque tu sabe como que essa empresa vai se comportar. Só um exemplo aqui pra galera, pra ficar bem claro. Quando você não vai deixar de consumir energia elétrica, você não vai começar a acender vela para viver, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o poste já está lá, o fio já está lá, todo o sistema operacional para que aquilo funcione já está lá. Então é uma previsibilidade muito grande, até num ponto de vista de operação mesmo, né? Diferente de uma Magazine Luiza, por exemplo... que hoje o marketing digital da Magazine Luiza está funcionando perfeito, a Amazon vai lá, coloca 2 pontos de exclamação a mais ali no marketing e aí tudo vira venda para a Magazine Luiza e assim por diante. E esse é um ponto muito importante dentro desses setores mais estáveis.
existe um certo nível de concorrência, mas ninguém vai chegar aqui na rua e vai colocar mais um poste e vai começar a vender energia. Em São Paulo, por exemplo, a única distribuidora, né, de energia é a Enel. Na minha casa, eu só posso comprar da Enel. E não tem nenhuma possibilidade de vir uma outra empresa e tomar aquele poste de luz ou passar mais uma fiação e ter uma concorrência direta. Isso é bom, porque a gente tem facilidade, não tem 8 mil postes na rua, mas também é ruim porque fica ali, né, como se fosse um monopólio, né, da empresa. Mas traz estabilidade, por quê? Porque não tem outras empresas batalhando pelo mesmo market share. Diferente da Magalu, que nem você pontuou, que, cara, chegou mais um Zezinho ali que quer fazer um site online, fazer uma landing page, fazer um e-commerce online, que não tem problema de estoque, não tem problema de colaborador, não tem problema de funcionário. Barreira de entrada é bem menor. É muito menor, é muito menor. Na energia elétrica... acho que uma estratégia muito boa, assim, é tu pensar quais são alguns serviços, alguns setores que tu não consegue viver sem, sabe? Então, telefone e internet, sabe? Hoje, tudo que a gente for fazer vai ser pela internet, você precisa de um telefone, você precisa de um computador. Então, algumas empresas do setor de telecomunicações, por exemplo, são empresas boas que também têm uma baixa volatilidade. Banco, por exemplo, qualquer transação financeira que tu for fazer, seja um Pix, um cartão de crédito, débito, qualquer coisa que tu for pagar, tu vai precisar de um banco, entendeu? Então, banco também é um setor que tende a ser um pouco mais tranquilo pra galera que tá começando. Então, são alguns setores que tu imagina, assim, no dia a dia que tu não consegue ficar sem. Da mesma forma que energia, saneamento com água, essas coisas assim. O sabe? banco eu posso estar falando merda aqui, tá, gente? Mas eu acho um pouco mais arriscado que, por exemplo, energia elétrica. Por um motivo, porque pode vir um Nubank da vida, pode vir um Banco Inter. Eu sei que a barra não é fácil, Sim. Mas assim, a competitividade está aumentando muito rápido através da tecnologia. Diferente do poste que coloca na sua rua, que ainda não já inventaram energia Wi-Fi, mas ainda tá meio longe de acontecer. Não, mas assim, quando você pega... Bom, você vai ter que pagar a energia Wi-Fi, né? Alguém vai ter que colocar pra você lá. Não, mas se for mais eficiente... Não, abaixa o custo e tudo mais. Mas você falou de bancos, acho que é legal pontuar isso. Legal, vão vir os bancos digitais, eu gosto disso, mas a gente viu aí o Banco Inter sofrendo bastante no mercado, a gente viu o Nubank derretendo horrores. Porque, assim, uma coisa é você falar sobre os grandes bancos, né? Santander, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Esses são bancos que você ainda tem agências, você tem grandes custos, mas tem reservas absurdas financeiras. Tem estruturas para tudo. A parte de varejo, que é atendimento ao cliente, ela é uma parte pequena do faturamento. Eles estão ali fazendo IPOs, estão fazendo estruturações de crédito gigantescos, eles estão trabalhando, assim, numa rede, um portfólio muito grande de oportunidades. Diferente muitas vezes do Banco Inter, do Banco Nubank, C6, que são ótimas plataformas para um usuário final que nem nós, mas elas não servem para o PJ. E quem movimenta mercado bancário é PJ. Um dado que eu vi esses dias, até estava fazendo uma pesquisa que eu achei muito curioso, assim, é que, tipo, as fintechs estão vindo e estão, de fato, batendo nos bancões e tal. Só que, primeiro, a gente não tem notícia de nenhum bancão que sofreu muito, assim, com isso. Vai ver se o lucro do Santander diminuiu. Entendeu? E, eu tava vendo, hoje, mais ou menos, o Banco Inter, ele tá com valor de mercado, acho que é uns 8, 9 bilhões de reais. De valor de mercado. O lucro do Itaú, nesse ano, é para ser de 30 bilhões. Então, em um semestre, o Itaú compraria o Banco Inter inteiro, sabe? Então, as fintechs estão vindo bem, mas não o suficiente pra desbancar um puta Imagina bancão. Ter 30 assim, bi de lucro. Mas eu acho que assim, eu sei que é um processo, mas, a gente não pode subestimar o crescimento dessas empresas, porque realmente o negócio é rápido. É muito escalável e muito rápido. E o que me preocupa nos bancões são os custos fixos, a ineficiência. Você vê lá o quadro de funcionários, por exemplo, de uma XP da vida, em relação a Banco do Brasil, essas empresas, é assustadora a diferença, sabe? Então, tá se tornando, os bancos digitais estão se tornando muito mais eficazes, né? E aí, a geração mudando, os velhinhos morrendo, a galera jovem chegando, adivinha só se eles vão pro Banco do Brasil ou pro Nubank? Até dar a primeira merda. Mas, olha só. Não vai dar nada, não. Tipo assim, os bancões... Porra! Não, é verdade. Um ponto. Eu sou diretor financeiro numa instituição de caridade lá, Grupo Escoteiro. E aí, eu não posso ter
uma conta PJ num banco digital. Porque a cada 2 anos eu troco a diretoria. E aí, os únicos bancos que me atendem como instituição são os bancos com agência. Ou seja, por mais que eu tenha um valor significativo lá de investimentos e tudo mais, eu tenho um fluxo de caixa, eu consigo controlar isso, o Banco Inter, o Banco C6, o Banco Digital, ele não atende essa instituição. E não é só o Grupo Escoteiro que eu sou o diretor, mas outras instituições, outros CNPJs, eles não conseguem ser atendidos por bancos digitais. Ponto. Então existe Mas ainda... é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, burocracia, facilidade. O Banco Inter, por exemplo, agora começou a emitir boleto que eu posso cobrar ao meu cliente. Antigamente era só um boleto para pagamento. Então são algumas facilidades que o mundo empresarial precisa e os bancos digitais ainda não têm penetração. Eu acho uma coisa que, tipo, esses bancões, eu acho que eles meio que esperaram as fintechs ir para ver se realmente ia dar certo o modelo de negócio, sabe? Porque eles tinham capital para comprar quando estava surgindo, eles têm capital para comprar agora, não é um concorrente tão grande assim, e mesmo nesses mercados que está criando uma grande concorrência, os bancões vão lá e abrem uma fintech deles, tipo o Bradesco com a Next, tem vários bancões, tipo o Itaú. Neon. O Itaú já teve ali a relação com a XP, então eles têm essa capacidade, por mais que vai estar competindo, mas por trás pode ter um bancão, seja como participação ou como dono integral das empresas, sabe? Então acho que, as fintechs de fato vêm para mudar o mercado, só que os bancões eles também têm muito poder, assim, muito capital para conseguir acompanhar essas mudanças, sabe? Seja comprando um player que nem o Banco Inter, que o Itaú pode comprar a nada, ou também ir testando um pouquinho, ver se o modelo de negócio vai estar dando certo, vai abrindo um outro braço paralelo ao banco que vai proporcionando essa entrada nesse mercado que está crescendo, sabe? Perfeito. Acho que é isso, pessoal. Alguém tem mais algum ponto? Não? E aí, o que a gente compra, o que a gente vende? Resumindo, o que compra? O que compra? Depois de 1 hora de trocação de ideia, e aí, Magalu... Agora a galera deve estar Amazon... falando, caralho, gastei 1 hora e os caras não falaram uma ação pra comprar. Cada um fala uma ao mesmo tempo. 1, 2, 3 e... Brincadeira. Se quiser... Nossa dica, como que faz? Cara, acessa mundoinvest.com.br, entra lá, se cadastra. Você se cadastrando, você vai percorrer algumas perguntas da plataforma para se conhecer. A gente também conhecer você. Nossos algoritmos vão trabalhar para que você consiga entender o seu perfil, indicar ali uma carteira mais ou menos de macroativos para você cadastrar e começar a investir. E aí também o Mundo Invest serve para você observar os dividendos de fundos imobiliários. Ali a gente já tem uma projeção de dividendos também para os próximos 12 meses. Ver balanceamento de carteira automatizado. Ver a equalização setorial das ações que você tem. Tanto ações brasileiras quanto todas as BDR já estão mapeadas. Você já consegue ver toda a parte de setorização. Evolução patrimonial. Evolução patrimonial para você determinar. Né? A gente sempre fala aqui sobre ativos, o que comprar, o que vender. Cara, se você não tem o seu objetivo bem traçado na sua vida e você quer chegar lá, você não sabe onde você quer chegar, não adianta o caminho que você vai percorrer. Então, o objetivo patrimonial, que patrimônio você deseja comprar, quais são as suas próximas movimentações grandes financeiras. Seus sonhos. E para você organizar toda a sua vida financeira também, a gente já desenvolveu uma ferramenta que chama Orçamento Doméstico, que você consegue ir lá e colocar quanto você ganha de salário, quanto você tem de despesa, fazer uma projeção disso para saber identificar onde você pode minimizar os seus gastos, otimizar ali as suas entradas financeiras e cada vez mais aportar mais, porque quanto antes você investir, mais cedo você provavelmente vai atingir a sua independência Independência financeira. Independência financeira. Boa. Fiquei até nervoso agora. Bom, galera, agradeço a presença aí de todo mundo. Pedro, Gui, obrigado aí pela obrigado. presença. E novidade, hein? Essa semana deve sair mapa de ações, mapa de setores. Mapa de ações que basicamente você vai conseguir saber exatamente quais são energia elétrica, varejo, exatamente o que a gente conversou aqui. E também a parte de preço médio, Preço certo? médio sai semana que vem, e aí você vai conseguir colocar na plataforma a quantidade de ações que você tem, o ticker, obviamente, mas também o preço médio daquela ação, que aí você vai conseguir ver de fato se você está tendo um viés mais positivo ou viés mais negativo. Não necessariamente isso é bom ou ruim, depende da sua estratégia que você está ali seguindo de acordo com o seu perfil e sua carteira ideal. Fechou, então. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.